Seguimos repercutindo aí essa derrota do governo, né, e que agora deve então buscar uma outra fonte de receita para compensar então a previsão dos 17 bilhões de reais que seriam arrecadados. E eu converso agora então com o Luiz Honorato, economista e professor de economia na UNB. Muito boa noite, bem-vindo. Oi, Simone, boa noite. Boa noite, Luiz. Então, como equilibrar as contas públicas aí no orçamento para 2026? O cenário é complicado para manter então essa previsão de receitas? Pois é, você tem duas possibilidades óbvias para você fazer esse equilíbrio, né? Uma pelo lado da receita, outro lado pela despesa. A natureza do atual governo é arrecadatória. A gente já cresceu aí 1,5 percentual de arrecadação em relação ao PIB nos últimos 2 anos. Né? Isso parece pouco, mas isso é bastante dinheiro, é bastante recurso. O governo tem assumido compromissos desde a eleição, compromissos políticos, né? Dentre eles isenção de imposto de renda em determinadas faixas, né, de renda, e isso obriga o governo a buscar outras alternativas. Ele também renunciou a um reajuste de alíquotas do IOF, né, e tinha uma expectativa com a MP 1303 de fazer receita tributária a partir, né, desse mecanismo de tributação junto ao, vamos simplificar assim, ao mercado financeiro, né, títulos públicos, títulos creditícios, dentre eles LCA, LCI. Foi uma batalha, né, como os que me antecederam na fala já falaram aqui, né, já disseram, foi uma grande batalha. E agora o governo está com essa dificuldade, né? Como dissemos, ele poderia atacar as duas frentes, poderia inclusive atacar as duas, né? Do lado da receita e do lado da despesa. Do lado da despesa, o atual governo não faz qualquer sinalização nessa direção, né? De reduzir despesas, que realmente é uma tarefa árdua, difícil e precisa ter muita coragem, né? E precisa ter bem determinação para isso. Ele vai contar, por exemplo, com a oposição para isso, né? Mas claro que não é o grupo político dele e ele não vai fazer isso. O argumento do governo, não custa muito lembrar, né? O governo propôs a MP baseado em alguns pressupostos. Ele tinha o pressuposto de justiça fiscal, né? De arrecadação e compensação de medidas do IOF, que já mencionamos, né? E proteção de instrumentos de crédito rural. Teve uma batalha, ele terminou cedendo à frente parlamentar, né, do agronegócio e fez concessão para isentar a LCA e a LCI. Exatamente o porquê? Porque se você começa a tributar esses mecanismos, que hoje são importantes, têm crescido em importância, têm crescido em volume no financiamento do agronegócio, o agro vai perdendo competitividade. Primeiro vai perdendo competitividade em atrair recursos e financiamento para a sua atividade no mercado de capitais. E depois, claro, como esse capital vai ficando mais caro, né, esse financiamento vai ficando mais caro, a gente também vai perdendo atratividade e competitividade no resto do mundo. Simone, a gente já tem problemas demais. A gente já tem uma tributação anunciada no governo Trump, né, dos Estados Unidos em relação a gente não sabe o que virá e a gente não deveria fazer concessões de perda de produtividade, perda de competitividade. Deveríamos estar imbuídos na direção e no sentido de melhorar a nossa competitividade, de melhorar os nossos preços, os preços domésticos, né? Atrair capital externo para, inclusive, fazer investimentos em infraestruturas e outras coisas. Então, aquela proposta de justiça fiscal caiu, né? Claro, na MP tinha muita coisa boa, me parece, né? Ou pelo menos tinha algumas coisas boas, né? A ideia de tributar as bets estava lá, não é? Tinha algumas proposições e uma tentativa, um esforço de justiça fiscal, né, de você convergir para a alíquota única, por exemplo, de imposto de renda, nesses tributos. Tinha algumas coisas que podiam, parece fazer sentido. Acontece que me parece que há uma saturação, parece que a sociedade está saturada, não é, de tanto aumento de imposto, de tanto aumento de alíquota. Obviamente o governo vai procurar outras saídas, né, outros meios, outros mecanismos, e a gente fica aqui torcendo que o governo abra os olhos para a possibilidade de contenção de despesa, né, de corte. É difícil, não é fácil. Se fosse fácil, provavelmente ele já teria feito. Mas é uma alternativa que deve ser pensada
e considerada, viu, Simone? Cortes de despesa, então nesse caso, né, sem esse fôlego fiscal que a gente viu agora com a derrubada, então, da MP, que era uma alternativa, então, ao imposto sobre operações financeiras, o IOF, sem esse fôlego fiscal, o governo fala, né, o ministro Haddad falou que tem esse cardápio que vai ser apresentado ao governo, ao presidente Lula, tem muitas das possibilidades aí, inclusive fala-se também em relação ao novo aumento do IOF, mas, enfim, também tem nas emendas parlamentares esse corte linear. Eu te pergunto, sem esse fôlego, então, para isentar, não é? Como é que ficaria, então, a tarifa zero para transporte público, né? Poderia ser afetada, né? Que é um projeto aí, um projeto social do governo, enfim, chegaria nela também? A gente tem um grande problema, Simone, no Brasil, é que a gente não avalia, me parece, pelo menos não avalia adequadamente, as políticas públicas, né? A gente não sabe exatamente os resultados, o impacto, né? Eu particularmente dou aula de avaliação de política pública na Universidade de Brasília, e quando a gente começa a avaliar as políticas públicas, a gente tem inclusive dificuldade de identificar, de mensurar impacto em boa parte das políticas públicas. Então, elas sempre são carregadas de muita boa vontade, mas elas precisam ser avaliadas. Outra coisa, elas são sobrepostas, muitas delas. Tem muita política sobreposta, não é? E a gente tem que ver vantagens, desvantagens, custos. Então, esse trabalho tem que ser feito, né? Alguém vai dizer, o governo já vem fazendo isso. Ok, mas a gente precisa continuar fazendo isso, precisa ter um olhar mais crítico sobre isso, porque tem uma hora que dá uma fadiga de material. E eu tenho a impressão que, em boa parte dos setores econômicos, e eu poderia certamente incluir o agronegócio nesses setores, há uma fadiga de material de aumento de carga tributária, né? Enfim. Então, é claro, o governo está procurando meios. Por exemplo, outra coisa boa que me ocorre agora, né, da MP, era tentar tributar criptoativos. Mas são atitudes ou são ações, são políticas difíceis de serem implementadas, né? Do lado da despesa, a gente poderia elencar algumas que poderiam ser reconsideradas, ser repensadas. Há, como eu disse, uma sobreposição. Benefício em cima de benefício em certos grupos e outros grupos fazendo pagamento. Veja, às vezes isso reflete uma política, um processo de justiça social. É sempre esse o apelo, é sempre essa afirmação, mas isso me parece que também tem limite e precisa ser considerado a viabilidade, a eficácia, os resultados, se realmente estão produzindo, né, os resultados esperados. Só a gente pensar que a gente fica vendo todo o esforço que a sociedade faz, aumento de tributos, pagamento de impostos, mas, por outro lado, a gente observa perda de competitividade, perda de liberdade econômica, outros fatores que vão empobrecendo o país. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de redistribuir, de atender certos grupos que precisam ser realmente atendidos. Eles estão sendo atendidos, e não é de hoje isso tem acontecido, mas, por outro lado, a gente tem que se preocupar com o outro lado, né, que é o setor produtivo, quem produz, não perder produtividade, porque senão o país todo empobrece, o país todo perde, e inclusive a gente vai ficar com dificuldades de financiar essas políticas públicas que são importantes. Eu acho que ninguém nega a sua importância, entretanto precisa ser avaliado constantemente, precisa ser discutido constantemente, um debate franco, justo, sincero, senão a gente não consegue avançar como gostaria, viu, Simone? Luiz Honorato, economista e professor de economia da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada pela essa conversa hoje aqui com a gente, a sua análise. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Boa noite, estamos às ordens. Tchau, tchau.